Olá a todos. Desta vez venho falar de um tema que me interessa muito também há muito tempo, a questão do nosso cérebro, do funcionamento cerebral, da maneira como a neurologia moderna, com todo o progresso que tem tido, tem mostrado que há muitas áreas cerebrais conectadas com as nossas atividades, com o nosso comportamento. Tem demonstrado, por exemplo, e sendo eu psicólogo e psicoterapeuta, isso interessa-me também, tem evidenciado, por exemplo, trauma precoce, momentos extremamente dolorosos, difíceis, intensos, momentos de perigo, podem criar-nos mudanças profundas e precoces, por vezes, às vezes mais, quanto mais precoces, mais profundas, no cérebro e no seu funcionamento. Mudanças essas podem ser patológicas, que mais tarde podem criar ansiedade, medo, mais ou menos constante, estados de hiperalerta, de vigilância do ambiente, tentativas de controle da vida e de tudo. Nós temos percebido, de facto, que o trauma, seja um trauma intenso, momentâneo, mesmo na vida adulta, obviamente, pode modificar muito a nossa atividade neuronal, nomeadamente no cérebro. Sabemos que traumas repetitivos, nomeadamente precoces, por abuso emocional, por abuso físico, por abuso sexual, etc., podem criar mudanças duradouras no sistema nervoso, reconfigurações que depois ficam estabelecidas a nível até estrutural e que podem ser patológicas, de facto, podem prejudicar também o sono, o bem-estar geral, as expectativas perante a vida, a autoimagem, para darem origem a perturbações de stress, perturbações de ansiedade, depressão, etc. Tudo isto bate certo, tudo isto faz sentido, tudo isto se demonstra, mas tudo isto tem subjacente um modelo do humano que é essencialmente materialista. Pressupõe, sobretudo, que a nossa mente e a nossa consciência e as nossas emoções também são, sobretudo, um produto da atividade cerebral. É uma ideia evidente, muitas indústrias beneficiam com esta ideia, nomeadamente as farmacêuticas, porque esta ideia nos cria uma noção de uma certa impotência para irmos mais além do que o nosso próprio cérebro, uma impotência para reconfigurarmos quem nós somos, a não ser através de mudanças mais ou menos estruturais no cérebro e no sistema nervoso. Ora, quero levantar aqui uma hipótese, a hipótese de que talvez não seja bem assim, ou talvez seja muito mais do que isto, o que podemos e devemos ter em conta. Um biólogo bastante conhecido, maldito em alguns meios, Robert Sheldrake, falou em campos morfogenéticos, campos informacionais, dotados de memória, que podem influenciar o próprio desenvolvimento dos organismos, e referiu uma coisa interessante. Talvez, por vezes, possamos pensar, e parece haver evidências eventualmente nesta direção, que o nosso próprio desenvolvimento embrionário pode ser influenciado por um campo energético informado que já lá está e que vai influenciar a manifestação dos genes e o desenvolvimento das estruturas do corpo, incluindo, claro, o sistema nervoso. Esta hipótese não é nada estranha, é, aliás, coincidente com o que dizem algumas tradições espirituais, como, por exemplo, a teosofia, de algum modo a tradição iógica da Índia e outras. E esta ideia pode ser também complementada por outras. Por exemplo, podemos pensar que, de facto, sim, talvez exista uma estrutura energética, aquela mesma que às vezes é descrita como tendo chakras, grandes centros de energia, e tendo meridianos, ou nadis, tendo canais de fluxo energético para onde circula a vitalidade e tudo o resto. Talvez esta estrutura realmente exista, esteja lá, um pouco mediando o nosso ser mais subtil interior e a nossa consciência na relação com o corpo, mas talvez possamos ir mais longe e admitir o que também dizem tradições espirituais, que há outras estruturas mais subtis, nomeadamente a ideia de corpos subtis, corpos energéticos, como um chamado corpo, por vezes, emocional, sensorial, astral, um corpo mental, corpos supramentais, estruturas supramentais, energéticas e plenas de informação, capazes de transmitir informação. A ideia é que estas estruturas poderiam também influenciar, através do sistema mais próximo do corpo, com chakras, com meridianos ou nadis, poderiam influenciar
constantemente quem nós somos, quem podemos ser, quem estamos a ser. Estruturas estas que estariam abertas a um cosmos cada vez mais alargado, através das quais receberíamos influência desse mesmo cosmos, para além das influências diretas ao corpo físico, vindas do mundo físico, e estas influências também iriam configurar, em última análise, o nosso sistema endócrino e o nosso sistema nervoso, tendo uma influência que podia também mudar tudo de algum modo. Ou seja, contrariamente ao que muitas pessoas pensam, mesmo quando pensam em termos de espiritualidade, pensam na espiritualidade como uma coisa de certo modo vaga, distante, cheia de ideais, sendo que, no entanto, continuam a dar importância fundamental ao corpo, à vida física, à vida social, à vida mundana e tudo o resto. Podemos imaginar que a espiritualidade seria então uma coisa muito mais importante, fundamental do que às vezes pensamos. Os níveis subtis seriam causais em relação aos níveis mais densos e mais concretos em que geralmente fazemos a nossa vida, e o próprio sistema nervoso seria reconfigurável a partir de níveis subtis. Na minha vida privada, enquanto profissional, etc., tenho encontrado evidências que parecem apontar nesta direção. Por exemplo, pessoas que, quando trabalham sobre supostas vidas anteriores e sobre padrões criados, padrões energéticos, padrões de pensamento, padrões de emoção, nomeadamente, e até padrões fisiológicos, de certo modo, criados em vidas anteriores, podiam influenciar esta vida e este corpo de maneira determinante. E, por vezes, em resultado de mudanças profundas criadas em sessões de terapia regressiva, as pessoas sentiriam mudanças muito fortes nos seus próprios corpos e na sua saúde geral. Saúde mental e mesmo saúde fisiológica. Isto é uma coisa difícil de testar experimentalmente no rigor da ciência contemporânea. No entanto, vão surgir evidências nestas direções e, para mim, é muito bom que elas surjam, porque elas vêm também colocar em causa o paradigma materialista dominante, que é muito útil às empresas farmacêuticas e a muitos meios ligados à sociedade de consumo, que gostam de nos convencer que, como diria São Paulo, vamos comer e beber que amanhã morreremos. Vamos ser felizes com base no consumismo, porque depois não resta mais nada quando morrermos. E, no entanto, se calhar, o que acontece é que o que nós somos e estamos a ser neste momento é muito mais do que esta vida corporal física, é muito mais do que este cérebro, e o que se passa no nosso nível mais subtil, profundo, energético e pleno de informação tem realmente uma influência muito importante, até no corpo concreto e até nas estruturas cerebrais. E é o que eu queria deixar aqui como alimento para o pensamento, mas também, talvez e sobretudo, alimento para a experiência interior. E é tudo por hoje. Obrigado por escutarem.